Que a graça e paz do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, seja com cada irmão aqui, hoje e para sempre. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu preciso repetir minha gratidão a Deus pela oportunidade e privilégio de estar com vocês aqui na Maceió, no Nordeste do Brasil, e privilégio de cada dia conhecer um lado desse país lindo, maravilhoso, esse povo abençoado por Deus. Nós desde ontem estamos aqui falando, e como eu falei ontem para os irmãos, eu já fui muito abençoado, mais que abençoei vocês. Eu fui muito abençoado através do convite. Confesso que é a minha primeira viagem durante esse ano, primeira viagem que eu realizo esse ano, num tempo talvez mais difícil da minha vida, e eu senti de Deus que esse convite é muito especial para pessoas especiais. Em fim de contas, meus irmãos, nós pregamos, mas quem salva é Cristo. Em fim de contas, nós apenas mensageiros do Evangelho. A bondade dos irmãos nos levar para comer nos lugares talvez mais belos da cidade, para conhecer a cidade de vocês. Também da generosidade dos irmãos nos colocar dos hotéis mais confortáveis para a gente descansar. Mas, meus irmãos, na final de tudo isso, eu quero deixar algo bem claro antes de comentar ou conversar sobre minha história com Cristo, que nós não somos estrelas e nós não somos super-homens. Nós somos homens e mulheres, embaixadores do Evangelho. Temos esse privilégio de levar uma mensagem do Cordeiro para aqueles que precisam de ouvir. Gostaria de compartilhar minha história com Cristo, que cada dia, cada semana, cada mês, Deus está escrevendo mais um capítulo nela. Porque quando o Senhor Jesus Cristo começa a fazer um trabalho, Ele completa aquele trabalho. Quando Deus começa a escrever uma página na sua vida, Ele termina de escrever. Ele não para de escrever. E durante nossa jornada com Cristo, várias vezes a gente pensa que nós vamos andar no tapete vermelho durante todas as nossas vidas, porque nós declaramos que é Jesus Cristo o Salvador das nossas vidas. Mas no caminho da caminhada a gente descobre que não é bom assim. Que na vida nós temos aflições. Mas nós não somos sozinhos, porque na meio das aflições, o Espírito Santo de Deus está conosco. E nessa noite eu gostaria de começar dizendo para vocês uma pergunta. Imagina comigo Jesus Cristo, e sem dúvida eu tenho absoluta certeza que Ele está aqui na igreja, porque a Bíblia diz, quanto um ou dois fala a respeito ao Cordeiro, Deus está lá. Imaginemos que Jesus Cristo está no meio de nós, está dizendo a cada um de vocês, um milagre seja realizado. O que você pediria por Senhor essa noite? Meus irmãos, nossas mentes, nossos momentos viajam demais. E a gente começa a pensar demais.
Talvez você fala, eu oro para a vida do meu marido, ele está desempregado no momento mais difícil do Brasil, eu pediria um emprego para meu marido. Talvez você dizia, eu pediria para que meu filho volte nos pés do Senhor. Fugiu da igreja, fugiu na graça do Deus, fugiu na vontade do Deus. Talvez uma doença bateu na sua casa, um câncer terrível. Não é a possibilidade para a cura. Você dizeria, eu pediria uma cura para câncer do minha mãe, do meu pai, talvez da minha própria vida. Talvez seu casamento que está acabando e que está aparecendo dele apenas as aparências. Eu não sei, mas imagina comigo, um milagre seja realizado. O que você pediria para o Senhor essa noite? Vamos tentar responder essa pergunta lá no final. Gostaria que você abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do Paulo, na primeira Coríntios, capítulo 1, os versículos 27 até 31. Eu costumo dizer que todos os crentes têm um texto sagrado, talvez mais pessoal. Aquele texto que quando você lê ele, você fala, esse texto aí é texto da minha vida. A palavra do Deus toda é viva. A palavra do Deus toda é eficaz. A palavra do Deus toda é linda, poderosa. Mas sempre tem um texto que você talvez se identifica mais com ele. E 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 27 até 31, talvez um resumo da minha biografia com Cristo. Quando eu olho para esse texto, eu lembro da minha vida. Quando eu olho para esse texto, eu olho para o que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida, num lugar onde gente jamais imagina Evangelho pode chegar. Diz assim o texto sagrado: mas Deus escolheu que para o mundo loucura, para envergonhar aos sábios. Ele escolheu que para o mundo fraqueza, para envergonhar as fortes. Ele escolheu que para o mundo insignificante, desprezado, que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, vocês são dele em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e rendição. Para que, como está escrito, aquele que se glória, glória-se no Senhor. Eu sinto necessidade de orar mais uma vez. Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, graças te damos por tantos privilégios que o Senhor nos dá, apesar que nós não merecemos absolutamente nada. Pai, nós somos pecadores, precisamos de sua graça. Pai, a Bíblia é traduzida na nossa própria língua.
pregadores explicando tua palavra na nossa própria língua. E várias vezes, Pai, nós não queremos saber da tua palavra, porque nós temos liberdade demais, porque nós temos graça demais, porque nós temos oportunidade demais. Pai, essa noite gostaria que não é meu nome, pois sou um pecador. Não é o nome dos pastores, porque eles também são os pecadores. Não é o nome dos irmãos da igreja, porque eles também são pecadores. Mas queremos que seu nome seja glorificado. Porque esse culto, Pai, não é para nós, mas é para o Senhor. Usa, Pai, minha vida, apesar da minha dificuldade da língua portuguesa, para transmitir para teu povo o que o Senhor Jesus fez na minha vida, o que Ele está fazendo e que Ele vai fará. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para vergonhar as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas para vergonhar as fortes. E Deus escolhe as coisas insignificantes, que nada é, que talvez para você não tem valor nenhum, para um único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Se a gente viajar desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, no vários textos sagrados, e na vida de cada homem de Deus que passou na história da Bíblia, nós vamos ver que eles teve fraquezas, e o Senhor Jesus usou essas fraquezas para que o nome dele seja glorificado. Há várias pessoas. Aqui diz o texto que Deus, Ele escolheu as coisas insignificantes, desprezadas. Essa palavra desprezo, ela chama muito minha atenção. Quando a gente olha para a vida de vários profetas que passaram na história da Bíblia, a gente vê desprezo, 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 mas no final Deus honra eles. Talvez o personagem mais chamativo na história da Bíblia, Davi. Quando você vê a história do Davi, do começo, do meio, do fim, você vê desprezo, 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 desprezo. Você lembra do rei, quando aquele profeta foi na casa do pai do Davi e disse para ele: olha, Deus vai levantar um rei através da sua descendência. E aí pai do Davi, ele começou a dizer: ah é? Deus vai levantar um rei na minha descendência? E aí ele começou a contar os filhos mais velhos dele, e deixou Davi. Ele não falou Davi, ele falou o nome de todos os filhos. E aí o profeta de Deus diz: não, será que o Senhor não tem mais um filho? E aí pai de Davi, ele começou a pensar: ah, verdade, eu tenho um moleque, eu tenho um piá, eu tenho um criança, eu tenho um adolescente chamado Davi. Desprezo. Você volta na metade da história do Davi, quando o gigante, ele vem há várias vezes ao povo de Israel e diz para eles: eu quero brigar com alguém de vocês, se vocês me vencem, terra será de vocês, mas se eu vence um de vocês, vocês serão nossos escravos. E aí na cena o Davi,
estava indo para levar os alimentos para os guerreiros. Entra os guerreiros, os irmãos dele, e aí Davi está lá ouvindo aquele cena do gigante repetindo aquele frase, e aí os lutadores, quando viram Davi, eles começaram a falar: olha, o rei diz, quem ganhar esse gigante, ele não vai pagar impostos, inclusive vai casar com a filha do rei. Então Davi ficou empolgado. Logo quando ele chega lá, o irmão mais velho dele, ele diz para ele: Davi, o que você está fazendo aqui? Seu lugar cuida dos ovelhas, seu lugar cuida dos animais, o que você está fazendo aqui? Desprezando Davi. Mas Davi diz: não, eu vou lutar contra esse cara. E na mesma cena você vê o desprezo de novo. Aquele gigante diz: rapaz, vocês não têm um corajoso, vocês trazem para mim um moleque, uma criança, um adolescente para lutar contra mim? Desprezo. Mas o inimigo no texto, ele visou, ele não vê aquele pedra refinada que estava na mão do Davi. Diz o texto que aquele inimigo, os inimigos do Deus tão cegos, que ele vê apenas o pau que estava na mão. Mas que estava na mão é uma pedra afinada. Porque quando Deus cega o inimigo, ele cega mesmo. E eu imagino Davi olhando para aquele gigante, olhando para o capacete dele do bronze, olhando para, talvez nós falamos hoje na linguagem de hoje, aquele camisa prova do bala, temendo bronze. Olhando para os joelhos dele, temendo bronze. Aonde essa pedra vai passar? Parece que o Espírito Santo do Deus, ele dá um zoom nos olhos do Davi. E mostra aquele brecha bem pequena daquele gigante. E aí o trabalho do Davi é lançar a pedra. É trabalho do Espírito Santo do Deus, que aquele gigante cai e morre imediatamente. Davi vence. Ele vai no palácio para receber o recompensa. E aí no meio do multidão, o que acontece? O rei permitiu que dá a filha mais velha. Davi estava apaixonado para a filha mais velha. E aí o rei vai no meio do cena e dá a filha mais velha por outra pessoa e dá a filha mais nova para Davi. Desprezo. Na vida do Davi, o desprezo estava tão forte, que quando ele fugiu, e os inimigos se identificaram a ele andando pelas ruas e disseram: não, esse é o Davi que ganhou aquele gigante. Diz o texto sagrado que Davi, ele fez do paralítico, ele virou os olhos dele, ele começou a se arrastar pela cidade, para não mostrar que ele é Davi. O desprezo, ele faz o ser humano, meus irmãos, faz algumas coisas que a gente não imagina. Eu estava assistindo o jornal um pouco tempo para trás, Jornal do Paraná, e aí um menino de 16 anos deu 11 tiros numa menina,
Quando eles perguntaram a ela, mas por que você fez isso? Ele falou, porque ela me desprezou. Português, meus irmãos. Me desprezou. E eu fui até ela, falei que eu gosto dela, e aí ela diz, eu não gosto de você mais. Então, desde aquele dia eu estava com raiva, e de 11 tiros. Meus irmãos, o desprezo, ele deixa você sem rumo. Desprezo, ele deixa você sem direção. O desprezo, meus irmãos, mata. Desprezo, ele pode ser manifestado através de um olhar. O desprezo pode ser manifestado através de palavras. O desprezo pode ser manifestado através dos gestos. O desprezo pode ser manifestado através de muitas coisas. Mas sempre o final termina bem. E eu jamais na Bíblia achei um nome mais lindo que foi dado por Jesus. Melhor, que é filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Deus escolhe as coisas fracas, insignificantes, desprezadas, que nada é, para um único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Meus irmãos, eu nasci durante toda a minha vida em Marrocos, foi criado minha vida toda em Marrocos. Eu sou refugiado religioso diplomático no Brasil. Isso não é importante na minha história. Entrei em Brasil em 4 de agosto de 2013. Ou seja, tenho 4 anos e poucos meses no Brasil. Confesso para vocês que português é uma das línguas mais difíceis que encontrei na minha caminhada. E quando você fala marroquino, você está falando muçulmano. É novidade para nossa sociedade marroquina. Você fala que você conhece um marroquino e crente no Senhor Jesus. Não existe. O marroquino já nasce muçulmano, segundo o nosso povo. Marrocos é um país na norte da África, que a língua oficial dele é árabe, segunda língua oficial é francês. Nós temos 3 fronteiras, temos uma fronteira com Espanha, do 15 quilômetros da água, temos uma fronteira com Algéria, e nós temos fronteira com Mauritânia. E Marrocos é um país de monarquia. Eu nasci dentro de uma família monarca. Meu pai até hoje maior autoridade religiosa do país. Quando eu entrei no Brasil e pedi refúgio religioso diplomático, vários irmãos falaram para mim, irmão Merdi, você está perdendo tempo. Vai pedir outro refúgio. O irmão é casado, faz uma permanência no país baseada ao casamento. Falei, meu irmão, Deus que me convidou, responsável sobre o convite. Eu sou refugiado, religioso, diplomático. Meus irmãos, confesso que eu tive várias entrevistas. Passei talvez os primeiros 2 anos mais difíceis da minha vida. Várias entrevistas com Polícia Federal, com o Ministério da Justiça. E após 2 anos, foi declarado como único refugiado religioso diplomático da nacionalidade marroquina na história do Brasil. Refugiado para único motivo, por causa do Evangelho. Desde a minha adolescência, eu sabia bem claro qual é meu trabalho no país. Eu sou filho mais velho de um líder religioso, e significa que eu sou futuro líder religioso do país.
Se você quer fazer algum curso específico, pode fazer, mas você é futuro líder religioso do país. Nos nossos países, não é nós que escolhe o que é o melhor para nós. Nossos pais escolhem o que é melhor para nós. Eu estava brincando um dia num congresso e falei para eles, é cultural, mas para vocês não é cultural. No cérebro marroquino, antigo, hoje não é tanto assim, a mãe que escolhe a esposa para o filho. Por quê? Porque o filho, ele confia no pai dele de tal maneira que ele diz que minha mãe vai escolher uma mulher linda, abençoada e reta. Então eu vou confiar na minha mulher, na minha mãe. Para vocês aqui isso é doido. Mas é totalmente diferente o cérebro deles. Eles pensam dessa forma. Eles pensam dessa forma. Então, desde criança, sabia meu papel, bem claro. Eu sou o filho de um líder religioso. Ou seja, futuro líder religioso do país. Estudei na escola do Família Real até 16 anos da minha idade. Terminei o baccalaureate, ensino médio. E aí, como nós temos regras, como um país, uma monarquia, todos os membros da família real do Marrocos, com 16 anos, eles saem do Marrocos, eles vão para a Europa, para abrir a mente deles, e depois voltam para Marrocos. Por que vai para a Europa? Marrocos foi colonizado pelos franceses até 1950. Então, nós temos vários intercâmbios com Marrocos e França. O marroquino fala francês fluente. Jamais você pode identificar o marroquino falando francês com sotaque marroquino. Porque desde criança nós falamos árabe e francês. Eu não posso mentir, falo que eu sou brasileiro, porque português é uma língua difícil. Já identifica que eu não falo português perfeitamente. Então, com 16 anos, eu saí do Marrocos e fui para alvo mais fácil para nós, como bolsa do governo. Então eu fui para a França para estudar talvez das melhores universidades do planeta. Talvez se você não conhece essa faculdade, você está usando esse sistema na sua casa. Microsoft. Talvez você tenha um computador, tem um sistema chamado Windows. Então eu fui como um bolsa do governo com 16 anos para a Europa para estudar numa universidade do Microsoft. Fiquei 4 anos, estudei engenharia do software, área da qualidade do software, do programação, em português. E fiquei 4 anos lá. Depois de 4 anos, eu voltei para Marrocos, sabendo como vai terminar a minha jornada. Então voltei na Marrocos com engenheiro, simplesmente para fazer um curso de teologia do islamismo. Porque na Marrocos, se você é filho do presidente da república, você vai fazer um curso de teologia do Islã. Se você é filho de um médico, você vai fazer o curso de teologia do Islã. Se você é um filho de um pedreiro, você vai fazer um curso de teologia do Islã. Porque religião e política andam lado a lado e nós não podemos separar essas duas coisas. Quando você fala do religião, você fala do política. E quando você fala do política, você está falando do religião. Nós não podemos separar essas duas coisas. Então, com o engenheiro, entrei na Marrocos, me inscrevi na faculdade de teologia do Islã na minha cidade capital, Rabat. E comecei a estudar o primeiro ano. E aí o segundo ano era meu trabalho do TCC, o trabalho de conclusão do curso, meu mestrado. Sabendo que a segunda lei marroquina, se um marroquino foi pego com uma Bíblia escrita em árabe,
2 anos de cadeia. Em Marrocos, se um marroquino foi pego confessando outra fé, segundo a lei, a fé dos pais e mães e avós, que é o islamismo, e você declara que você abandonou o islamismo, 5 anos de cadeia. Se você foi filho de uma autoridade e você faz parte do governo do país, você some ou você perde a cabeça. Mas foi dentro desse lugar, foi dentro desse país, foi dentro dessa família, o Cordeiro do Deus revelado na cruz salvou minha vida. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para vergonhar as sábias. Ele escolhe as coisas fracas, insignificantes, desprezadas e que nada é, para reduzir que nada é, para o único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Se você ler toda a história da Bíblia, todos que passaram, foi a única mensagem deles, que é o nome do Senhor seja glorificado. Eles não pregaram que você do empregado você vai ver a patrão. Eles não pregaram que é do pobre você vai ver a rico. Eles não pregaram que você vai viver uma vida perfeita, sem problemas. Eles contaram uma história só, que nós somos um povo que vive na lâmina do pecado e fomos resgatados pela mão poderosa do Senhor. Foi a única mensagem deles. Que o nome do Senhor seja glorificado. Entrei naquele seminário de teologia do islamismo, é claro, para estudar o islamismo. Entrei na faculdade, estudei 1 ano, islamismo em geral. 2º ano, você faz uma especialização em estudos islâmicos. E foi minha especialização Al-Hadith. Al-Hadith é um estudo do 2º livro mais sagrado depois do Alcorão. Tudo que o profeta Muhammad, que é o profeta dos muçulmanos, diz. Então eu fiz um estudo específico nessa área. E no final do TCC, Senhor Jesus, dentro do Marrocos, dentro de uma faculdade de teologia do Islã, ele usou meu professor muçulmano para me dar uma tema muito curiosa do meu TCC. Ele veio até mim como um livro verde, bem fino, talvez do 30, 25 páginas, bem fino aquele livro. Ele diz para mim: Mehdi, eu tenho uma tema muito curiosa por seu TCC esse ano. O tema do seu TCC esse ano vai ser comparação sobre Bíblia e Alcorão. Senhor Jesus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus dentro do Marrocos, dentro de uma universidade de teologia do Islã, para me dar uma Bíblia, para um único motivo, para que o nome do Cordeiro seja glorificado. Porque Deus escolhe as coisas loucas. Meus irmãos, se nós não queremos pregar o Evangelho,
Deus está usando incrédulos, muçulmanos, terroristas, para que o nome dele seja glorificado. Paulo, na sua última carta ao jovem Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, prega a palavra, porque Deus está manifestando em toda a terra. Por causa disso, prega a palavra. E se nós não queremos pregar, Deus está usando pessoas que a gente jamais imagina para pregar. Parece-me que Deus está usando aquelas pessoas que tão longe da palavra, tão longe do palavra, tão longe do palavra de Deus. Ele usa eles, Ele traz eles para nós que nós tão pertos, mas tão pertos do palavra. Porque Deus escolhe as coisas loucas e fracas e insignificantes e que nada é. Se um filósofo entrar nós, está esperando a lógica, diz do comércio, estou dizendo para você que Deus não é lógico. Deus mediu o universo em palmas. Deus sabe quanto fio do cabelo você tem na sua cabeça. Deus sabe o que você pensa e o que você imagina. Deus está verificando e sabendo o coração de cada um aqui. Ele me deu o Evangelho de Lucas. Eu lembro que é um livro bem fino, Evangelho de Lucas. E aquele Evangelho de Lucas chegou na Universidade de Teologia do Islamismo através da seguinte história. Resumindo a história. Na Marrocos nós temos um orfanato há mais de 30 anos. Esse orfanato foi fundado por alguns irmãos nossos americanos que foram ao Marrocos para fazer esse orfanato, para cuidar de crianças que não têm pai, não têm mãe, e também preguei evangelho para essas crianças. O governo marroquino já descobriu que aquele orfanato é um campo missionário para evangelizar as crianças. Então ele avisou a liderança e disse para eles: olha, vocês têm 48 horas para sair de Marrocos. E aí aqueles irmãos falaram: não, Marrocos é nosso país, e para cá nós não vamos sair. Então o governo diz: olha, se a gente prender esse povo, os direitos internacionais vão entrar em acesso, em embaixada, então nós temos que fabricar uma coisa para prendê-los. E como esse povo é profissional para fazer um negócio tão bem feito para te levar para a cadeia, eles dizem no processo que esses homens de Deus estão abusando das crianças sexualmente. Tudo aquele equipe americana foi 10 anos de cadeia para cima. Até aqui está tudo bem. Entraram lá, acharam muito material do evangelismo. Dos materiais que acharam lá, Evangelho de Lucas, caixas do Evangelho de Lucas. E os caixas do Evangelho de Lucas foram para onde? Para seminário de teologia, do islamismo, para seja criticada. Eu conheço muitas pessoas dentro daquela universidade que leram aquele livro, que pensaram foi modificado para criticá-lo, e Deus modificou a vida deles, porque Deus escolhe as coisas que a gente não imagina para glorificar o nome dele. Eu peguei o Evangelho de Lucas e, meus irmãos, eu estava muito empolgado, porque eu estava segurando um livro que é proibido por lei você segurar. Eu estava segurando um livro e na minha mente dizendo: nem um marroquino tem, porque se um marroquino tem, pode falar, 2 anos de cadeia.
Peguei o Evangelho do Lucas, coloquei na minha mochila, empolgado ainda, indo correndo para casa, e aí o líder religioso disse: não, vem aqui, filho. Está pensando que é brincadeira? Me levou na diretoria, escreveu um artigo para mim, uma autorização, dizendo que eu estou andando como um livro não permitido por lei. Esse livro deveria ficar 90 dias comigo e seja devolvido para a faculdade de novo. Vou confessar uma coisa para vocês: eu nunca devolvi o Evangelho do Lucas mais. Peguei o Evangelho do Lucas como uma autorização e comecei a tremer, curioso para saber o que tem dentro desse livro. O que os muçulmanos pensam sobre a Bíblia? Você perdeu a aula de ontem. Mas basicamente é assim: os muçulmanos acreditam que a Bíblia foi modificada, não é a palavra do Deus correta. E se você pergunta a qualquer muçulmano, tá ok, se a Bíblia foi modificada, então me dá o cópia original. Ele não tem resposta. Ou você fala para ele: tá ok, Deus tão poderoso que ele não consegue proteger tua palavra. Você fala que a Bíblia é a palavra do Deus, ok, mas foi modificada? Como assim? Mas quanto nós conhecemos a verdade nos liberta. A Bíblia é o único livro, meus irmãos, que quanto a gente lê, a gente descobre umas coisas das nossas vidas. Você quer que Deus fale contigo? Pega a Bíblia e começa a ler com voz alta. Deus está falando contigo. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é a única palavra que entra no qualquer coração, do rico, do pobre, do rei, do príncipe, sem pedir autorização para ninguém. A palavra de Deus, ela confronta e ao mesmo tempo ela consola no seu coração, porque ela é uma palavra viva. Peguei o Evangelho do Lucas, e a perspectiva, pegar o Corão, pegar o Evangelho do Lucas, e todos os temas que tem no Corão, e os temas que tem na Bíblia, e tem que comparar essas duas coisas. Vou te dar exemplo: o amor de Deus na Bíblia e o amor de Deus no Corão. O perdão na Bíblia e perdão ao Corão. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que na primeira vez que li o Evangelho do Lucas, eu repetia o Evangelho do Lucas diante de graça do Deus mais do 15 vezes por dia. E você vai entender por quê. A literatura no Oriente, em nossos países pelo menos, é algo muito normal. Meu pai falava: casa sem biblioteca é um cemitério. E meu pai falava também: quem não leia, ele não produz. Como nós vamos produzir se nós não lemos absolutamente nada? Então, eu li o Corão várias vezes, e um capítulo ao corânico é 3 vezes mais Evangelho do Lucas, que você não está entendendo absolutamente nada. Você leu uma coisa e o texto te leva por outra coisa, e aí se você não é um estudioso do geografia alcorânica, do contextos alcorânicos, você não entende absolutamente nada. Evangelho do Lucas, eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E não apenas isso que é o curioso, porque na cada leitura que eu leio, eu vejo uma coisa que não vi na outra leitura, e aí eu leio de novo. E aí na segunda leitura, eu vejo algo que não vi na terceira leitura, e aí eu leio de novo.
E aí na quarta leitura, eu vejo algo que não entendi na terceira leitura. Eu tenho que repetir de novo. E comecei a dizer que esse livro é mágico. Mas a pura verdade é que a palavra de Deus é viva. Eu lembro daqueles momentos que eu decorei o Evangelho do Lucas, ainda muçulmano, dirigindo o carro, e aí de repente eu começo a repetir o Evangelho do Lucas, sem querer, e aí de repente paro e diz: o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? A palavra do Deus chacoalhou meu coração de tal maneira que eu tive vontade de derrubar vários textos bíblicos e colocar no Alcorão, mas eu não consigo. E me deixa te dar um exemplo no comparações que eu fiz. A perdão, por exemplo. A perdão talvez coisa mais complicada, mais difícil dentro da nossa comunidade evangélica hoje. Você perdoar. Meus irmãos, a pura verdade é que quanto hoje nós lemos textos bíblicos sobre perdão, parece-me que eu estou contando para a igreja um filme 3D. Ou talvez estou cantando uma fantasia, ou talvez estou contando um teatro. Mas, meus irmãos, isso é o Evangelho. Se você quer Ele, pega Ele tudo. Ou se você não quer Ele, deixa Ele tudo. Imagina comigo quando Jesus sobe nos montes do Jerusalém, dizendo para os judeus que o Império Romano tomou as terras deles. Olha, se um judeu te deu uma tapa, te agrediu, dê ao outro lado, sabendo que é terra sua. Se alguém roubou seu casaco, deixa o casaco para ele. Ora por seu inimigo, perdoa seu irmão. Imagina aquele pessoa ou aquele mulher que acabou com sua vida, ruinou sua vida. Você consegue perdoa ele ou perdoa ela em nome de Jesus? Você consegue tirar todo aqueles feridas, todo aquele ódio dentro do seu coração e coloca no altar do Senhor? Ou você é um grande mentiroso que você pede para que Deus te perdoar nas suas orações como você perdoa os outros? No islamismo não é perdão, não existe perdão. É dente com dente, olho com olho. Se você matou seu filho, eu mato os 2 dos seus filhos. Se você mexeu na minha guarda-roupa, eu queimo seu guarda-roupa. Se você bateu na minha mulher, eu bato e mato sua mulher e seus filhos. Não é perdão. Meus irmãos, eu sei que é muito difícil orar por seu inimigo. Eu sei que é muito difícil perdoar aquele que te machucou. E eu sei que é muito difícil esquecer das feridas. Mas nós somos aqui, por isso, para buscar santidade e aprender mais com o Senhor. Há várias comparações que não dá tempo para fazer elas. Há várias comparações
que chacoalharam o meu coração. E na cada comparação eu tenho certeza absoluta que essa palavra chamada Bíblia é palavra de Deus. Mas na outro lado da minha mente eu dizia, mas será que meu pai está errado? Meu pai é a maior autoridade religiosa do país. Agora Marrocos toda vai para o inferno, só esse povo chamado Evangelho que vai para paraíso? Mas me deixa te falar, quanto nós conhecemos a verdade nos liberta. Nós estamos aqui nessas cadeiras, sabe por quê? Porque a liberdade de Deus nos libertou. Talvez que você não faz parte do povo de Deus, você fala, esse povo é doido. Domingo, 9h44, no meu horário, porque aqui é 1 hora menos. Aqui eu estou com 8h44 ainda. Esse povo está aqui, nesse calor, escutando esse marroquino doido. Esse povo não tem nada para fazer, não? Meu irmão, nós temos muita coisa para fazer. Mas nós recebemos a notícia que a verdade de Deus nos libertou. Estamos aqui para louvar o Cordeiro do Senhor. Quanto nós descobrimos a verdade nos liberta. Logo após esse trabalho, eu preciso, ainda na TCC, trabalho de conclusão do curso, entrevistar um líder religioso da Bíblia em Marrocos. E aonde vou achar esse homem de Deus? Comecei a pesquisar, não achei absolutamente nada. E aí decidi perguntar ao meu pai. Eu lembro bem claro dessa cena. Era um dia da manhã, cedo. Eu disse até o escritório do meu pai, ainda na nossa casa. Meu pai estava recebendo visita de um líder religioso de uma região do país. E na meio da reunião eu entrei e disse, pai, eu preciso de sua ajuda. Não sei se o senhor sabe, mas eu tenho um trabalho. Comparação sobre Bíblia e o Corão. Meu pai ficou assustado, se levantou imediatamente. Ele falou para mim literalmente, quem é este jumento que te deu esse trabalho? A palavra jumento é algo carinhoso para nós. A Bíblia fala, volta na Gênesis 16, quanto a Bíblia fala que os ismaelitas, que os árabes, são jumentos selvagens que vivem nas fronteiras. A Bíblia usa essa linguagem. Volta, Gênesis 16. Eu falei, o fulano do tal que me deu esse trabalho. E aí, quando aquele líder religioso que estava com meu pai viu a cena, eu segurando o evangelho do Lucas, falando com meu pai, ele se levantou e disse assim, olha, senhor Omar, o nome do meu pai é Omar, seguinte, esse livro que seu filho está segurando, ele fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente. O cara foi um profeta. Meu pai falou, não fala isso. Esse livrinho não vai fazer nada na cabeça do meu filho. E aí meu pai participou da minha conversão. E me deu o contato do melhor amigo dele que estudou com ele em Londres. Que hoje não é mais melhor amigo dele. Porque é meu pastor hoje. Justamente porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhar sábios. Obrigado, minha irmã. E Deus escolheu as coisas insignificantes, desprezadas,
que nada é, para o único motivo. Não é para que o nome do Mehdi seja glorificado. Não é para que a minha história bonita e seja glorificada, mas para que o nome de Cordeiro seja glorificado. Meu pai teve uma experiência numa época da vida dele em Londres. Ele estudou como um libanês iraquiano, um árabe. E esse homem era muito chegado ao meu pai. Ele sabia quem é meu pai, o cargo que meu pai ocupa no país, em Marrocos. Mas ele tem um carinho muito especial por meu pai. E meu pai tem muito carinho por esse homem. Ele sabe que ele é cristão baseado nas palavras que ele usa no dia a dia. Por exemplo, ele não fala Salamu alaikum, que a paz seja com vocês. Ele fala An-na'matu was-salam, graça e paz, que é uma expressão cristã. Então, através de umas coisas, meu pai identificou que esse libanês iraquiano é muito provável que ele é cristão. Mas meu pai não sabia que ele é pastor também. Então meu pai me deu imediatamente e-mail dele e diz: olha, eu conheço um cristão muito especial, escreve para ele e pede para que ele te ajudar. Então, primeira vez na minha vida, em 2009, eu escrevi um e-mail por um pastor. Eu escrevi dizendo: olá, meu nome é Mehdi, sou filho do senhor Omar. Eu preciso muito de sua ajuda. Eu tenho um trabalho de comparação sobre a Bíblia e o Corão. E eu tenho apenas 32 perguntas criticando a Bíblia. Se o senhor pode me ajudar. Ele me respondeu logo após aquele dia e fiquei muito feliz pela resposta dele. Animado, feliz, alegre. Eu lembro que nós trocamos vários e-mails durante 15 dias. Eu perguntava, ele respondia. Eu agredia ele com o meu jeito tão errado. Ele respondia com muito amor e carinho. E através daqueles e-mails eu sentia que esse cara que é especial. Que esse cara tem uma coisa especial. Após 15 dias ele decidiu para que nós gravamos essa entrevista. Então eu, sem demorar, comprei minha passagem para Londres, viajei até Londres, cheguei no aeroporto e aí eu vejo o pastor Abdul Qadir, literalmente o nome dele significa filho do poderoso, como uma placa escrito nela: Irmão Mehdi. Falei, esse cara é maluco. E aí desde lá, ele me batizou desse nome, né? Desde aquela época, irmão Mehdi ficou. Oito anos para trás. Eu lembro bem claro daquele cena. Chego, aquele pastor com aquele placa, abracei ele, agradeci para ele me receber. E eu, no meio do agradecimento, ele me parou e disse para mim: olha, eu preciso falar para você algo urgente que Deus está colocando no meu coração. Posso falar? Falei para ele: pode. Ele disse para mim: Mehdi, eu conheço seu pai antes do que ele casa com sua mãe. Eu conheço seu pai quando eu era jovem. Ele fez comigo doutorado na política do Oriente Médio e Norte da África. Eu conheço seu avô. Eu conheço dia do cerimônia que seu pai sumiu ao trono da liderança religiosa no país. Eu conheço sua família literalmente 32 anos.
Eu gostaria de falar algo muito especial. Gostaria de dizer que durante esses 32 anos, eu e minha família estamos orando por sua família. Um amigo estava orando por amigo dele há 32 anos. Lembram quanto a Bíblia diz que todos os povos, de línguas, raças e nações vai glorificar o nome do Senhor? Essa é a promessa. Vai ser povos, tribos, de várias línguas, de várias nações. Eles vão glorificar o nome do Cordeiro. Eles são lá irmãos lá marroquinos, irmãos libaneses, irmãos sírios, irmãos da Arábia Saudita, irmãos iraquianos, irmãos americanos, irmãos chilenos, irmãos argentinos, irmãos espanhóis, todos eles filhos do mesmo Pai, glorificando o nome do Cordeiro. Nós cremos nisso. Quando ele falou aqui, ele falou muito obrigado. E foi para a casa dele. Fiquei 4 dias. Durante esses 4 dias que eu fiquei, eu perguntava, ele respondia. E eu perguntava, ele respondia. Ele não falava nada mais, ele não falava nada menos. Ele não me falou que Jesus me ama, ele também. Ele não me deu um folheto de evangelismo, é bom fazer isso. Ele não me deu uma Bíblia do presente, é bom fazer isso. Ele não falou que Jesus morreu para mim, é bom fazer isso. Mas ele fez algo muito curioso, que é minha oração, que Deus nos dá esse dom, que esse homem Deus deu para ele. Ele pregou o evangelho através de sua própria vida para mim. O pastor Abdul Qadir, dos poucas pessoas que quando olha para a vida deles, eu lembro do Jesus. Como esse homem trata os filhos, como esse homem trata a esposa, como esse homem trata a familiares dele. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos sujos, mas isso não significa que você tem que parar de buscar santidade. Quatro dias, e na minha mente tenho certeza absoluta que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ainda é medo na minha mente, ainda uma pé dentro da igreja, uma pé fora da igreja, dizendo, será que é o mundo, tudo está errado, sou esse povo que está falando a verdade? Após 4 dias, numa noite, eu chego na casa dos meus pais. Após uma viagem longa, e primeira vez na minha vida vou orar. Quando eu era muçulmano, eu orava 5 vezes por dia, direcionado a Meca. Faço umas rituais antes de orar. Mas esse vez foi totalmente diferente. Eu estava fedido do viagem, eu estava cansado. Eu não busquei direção alguma. Literalmente eu fiquei do joelho
E peguei o Corão e peguei aquele Bíblia na outra mão e falei: Deus, será que existe um Deus? Salva minha alma, se eu tenho ainda uma alma. Esse livro chamado Evangelho, ele conta a história de um personagem, do Filho de Deus que fez carne e habitou entre nós e se humilhou de tal maneira que ele se fez servo, apanhou por causa do nós, foi humilhado por causa do nós. Diz do nascimento dele até o final do ministério dele, só problemas. Na barriga de Maria, acusada Maria. Ele nasce num lugar aonde os animais descansam. Desculpa pela palavra, mas do lado do fezes dos animais, o Rei dos Reis nasceu. Logo após, o Pilatos começa a perseguir as crianças para matar as crianças. E aí o Cordeiro do Deus, um judeu, fugindo, pedindo asilo religioso aonde? Em Egito. Logo após o ministério dele, começa a trabalhar, ele não tem outra opção para trabalhar. Só martelo e madeira, batendo dias e noites, simbolizando a morte dele na cruz. Após sumir o ministério público dele, resolvendo problema de pessoas problemáticas. Uma prostituta precisa do perdão. Um paralítico precisa do cura. Um cego precisa enxergar. Discípulos problemáticos, um traiu, outro negou. Mas ele nos amou primeiro e sofreu primeiro na cruz. E hoje a cruz está vazia, pois ele ressuscitou e venceu a morte, para nos dar uma lição do que significa perdão e humilhação e sacrifício. Esse livro tão fantástico que mexeu com minha vida. E na outra mão estou com outro livro chamado Alcorão, que vivi durante toda a minha vida com ele, mas nunca senti o que eu estou sentindo como esse livro chamado Bíblia, que tão pouco tempo está na minha vida. Meus irmãos, eu fui para cochilar, foi para descansar. Não sei se vocês viram algumas histórias de alguns muçulmanos que sonharam com Jesus. Alguém ouviu? Levanta a mão. Alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Eu nunca sonhei, mas meu sonho é sonhar com Jesus. Mas minha maneira foi diferente. E você tem que entender porque os muçulmanos estão sonhando, porque é curioso. Na teologia do islamismo, Deus, ele não fala diretamente com o homem. Deus, para falar como um profeta, sabendo que profeta, uma pessoa santa, não tem pecado no islamismo. No islamismo eles acreditam que é profeta, não tem pecado. Mas Deus, para falar com o profeta, ele precisa de um anjo mais santo, para seja um mensageiro contra ele e Deus. Então imagina como Deus vai falar com um ser humano normal. Totalmente diferente da teologia bíblica. Deus veio para quem?
para os doentes, cansados, sobrecarregados, drogantes, traficantes, todo aquele que a sociedade não quer, Jesus quer. Então Deus não fala, mas Deus fala como maneira no islamismo. Deus fala através do quê? Dos sonhos. Ah é? Sonhos? Então vocês vão sonhar. Aconteceu uma história muito curiosa no Egito. Diz a história de fontes confiáveis dos nossos amigos do Junta Mundial. Convenção é uma agência missionária que pertence à nossa igreja batista. Um relato de uma história que foi publicada no Jornal Oficial do Egito, de uma egípcia que mora do lado de uma igreja evangélica copta. Essa moça, ela sonhou como um homem de roupas brancas, chamando Jesus, dizendo para ela: olha, eu quero salvar sua vida. Se você quer chegar até mim, vai lá, anda com aquele povo, que aquele povo vai te ensinar meu caminho. Ele apontou para a igreja evangélica lá. Essa mulher muçulmana, ela foi para a igreja, mas infelizmente foi expulsada, porque o pastor ficou com medo. Falou o seguinte: se a gente receber ela, o marido pode vir aqui, explodir a igreja, matar alguém. Então ela foi para outra igreja, foi recebida. Um dia decidiu contar o que aconteceu para marido. E no Oriente Médio e Norte da África nós temos um crime chamado crime de honra e vergonha. Ou seja, se você mata sua esposa, seu filho, porque ele blasfemiou contra Deus e você tem provas, você não será preso, porque é um crime de honra e vergonha. E o que acontece? Essa mulher contou a história para o marido, e por causa da honra e vergonha, o marido cavou embaixo dos escadas da casa, enterrou a mulher dele viva. E não apenas a mulher, a filha dele de 11 anos. Meus irmãos, eu não sei como aconteceu, mas minha história, ela tem algo sobrenatural. Porque se você não acredita nas umas coisas bíblicas sobrenaturais do Senhor Jesus, você não precisa acreditar na Bíblia. Porque Paulo e Silas, eles teve umas visões, dizendo para eles: olha, vai para tal lugar. A Bíblia conta para nós várias experiências sobrenaturais. Mas que eu saiba que se mulher e filha dela ficaram enterrados 3 dias. Família do esposa começou a procurar. Marido fez do vítima e começou também a procurar. Um dia, os vizinhos de cima, escutando gritos embaixo das escadas, chamaram polícia. A polícia foi imediatamente, cavaram. Meus irmãos, 3 dias, mãe e filha ainda vivos. Não me pergunta como, porque coisas do Deus eu não entro para perguntar. Eu não sei como. A Bíblia diz que é o coração do rei na mão do Senhor. Você pode dormir do jeito e acordar do outro jeito. O Senhor Jesus pode, talvez, fazer uma coisa hoje na sua vida que você menos imaginar. E não porque eu preguei, não, porque Deus usou um pecador igual eu para trazer a tua palavra. Então, ainda vivos, eles vão para o hospital, eles dão para eles os primeiros socorros. E o Jornal Oficial do Egito, animado, porque a notícia é quente, um cara que enterrou a filha e a esposa vivos. Que é isso? Mas eles não sabiam que está esperando lá eles. Chegaram lá,
mulher ainda de coma. Quando ela levantou, perguntaram a ela: nos conta o que aconteceu contigo. E aí ela começou a contar. O homem de roupas brancas, chamado Jesus, ele apareceu para mim no sonho e disse para mim: se você me ama, que chega até mim, anda com esse povo. Eu contei para o meu marido, ele me enterrou vivo. E aí filha começou a levantar e falar: mas mãe, conta para ele o que aconteceu dentro daquele buraco. E aí o menino de 11 anos começa a falar: ô moço, todo dia à noite, o homem das roupas brancas, ele vem aqui e traz para nós alimentos para nos alimentar. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para vergonhar sábias. Ele escolhe as coisas fracas. Ele escolhe as coisas insignificantes. Ele escolhe as coisas desprezadas. Ele escolhe as coisas que nada é. Ele escolhe as coisas que você menos imaginar para o nome dele seja glorificado. Nosso Deus é um Deus que surpreende nossas perspectivas. Nosso Deus é um Deus que toca nossos corações e que cura nossas feridas e que nos dá sempre nova vida com Ele. Comigo foi um pouco diferente. Ainda deitado dentro de um condomínio fechado, Palácio Real da Família Real do Marrocos, 15 quilômetros antes de você chega na cidade de Tuarega, que é a capital. Antes de você chegar lá, 15 quilômetros, Polícia Federal, Polícia Militar, Inteligência e Polícia do Rei. Telefone não funciona, nada funciona. Aonde a gente menos imaginar, alguém se converte. Ainda dentro de uma casa do maior autoridade do país, naquele soneca, eu ouvi uma voz, dizia: Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. Mehdi, eu sou filho de Deus, fique em paz. Mehdi, eu sou filho de Deus, fique em paz. E eu fechei meus olhos como um muçulmano incrédulo e abri meus olhos como um crente no Senhor Jesus. Eu era cego e agora vejo. Porque Deus escolheu as coisas loucas e fracas para glorificar o nome dele. Na mesma noite ainda, peguei o telefone e liguei para aquele pastor de Londres. Liguei e disse para ele: pastor, desculpa, estou ligando nesse horário, mas eu preciso falar também uma coisa que está no meu coração. Lembra que o Senhor diz, ao dia que cheguei no aeroporto de Londres, que o Senhor está orando para a minha vida há 32 anos? Ele disse sim. Falei: então, eu sou a resposta de sua oração. Nós somos filhos do mesmo Pai hoje. Nós somos filhos do mesmo Deus hoje. Ele me deu primeiro contato da igreja subterrânea na Marrocos. E viajava toda sexta-feira, 650 quilômetros de carro. E volto 650 quilômetros de carro.
Estaciono 5 quilômetros longe da casa do irmão. É um irmão americano. E aí quando chego lá, o irmão está tremendo, dizendo: será que se alguém atrás de você? Então entra, fecha a porta, fecha a janela, fala baixo. 40 minutos da Bíblia. E após 40 minutos da Bíblia, nós serão expulsados para não chamar atenção. E eu tenho que viajar 650 quilômetros, esperar outra sexta-feira para voltar de novo, para escutar sobre Jesus. Eu tive que viajar fora do Marrocos para participar do cultos, sem ainda minha família descobrir, até chegou o grande dia. Era dia do festa do Cordeiro. Todos os muçulmanos, eles compram um cordeiro para comemorar a grande história do Abraão e Isaac. Quando Deus falar com Abraão, sacrifica seu filho. Então os muçulmanos compram um cordeiro, eles pegam, e filho mais velho, ele sacrifica esse cordeiro. Eu sacrifiquei várias vezes. Mas chega uma hora que já chega. Eu já lembro bem claro desse dia, eu estava viajando fora do país, cheguei na noite do festa do Cordeiro. E aí eu abro meus olhos e o meu pai estava em pé, dizendo: Merle, seja bem-vindo. Eu estava onde? Eu falei no país onde estava. Ele diz: hoje é festa e você hoje será que vai sacrificar o cordeiro. Eu disse para ele: não, pai, dá para meu irmão Hamza caçula. Ele diz: não, você. Mas falei: pai, esse menino tem que prender. Ele diz: não, é você. Meus irmãos, quando Deus fecha uma porta, está fechado, não tem jeito. Quando Deus abre uma porta, está aberto, não tem jeito. Eu olhava para a figura do meu pai. Eu sempre queria ser igual ao meu pai. Eu colocava minhas pernas onde meu pai colocava as pernas dele. Eu roubava a perfume do meu pai e coloca em mim, para as pessoas cheira que eu tenho mesmo perfume do maior autoridade religiosa. E eu roubava aquele galabia do meu pai, aquele lençol do pregador muçulmano. Eu começo a pregar para as paredes, eu começo a pregar para as ovelhas o islamismo. Eu queria sempre ser igual ao meu pai. Mas meu pai hoje ele fala que ele não tem mais um filho chamado Mehdi. Meu pai ele fala que Mehdi morreu no dia que ele diz que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesse dia, eu olhando para o rosto do meu pai, e disse para ele: pai, eu não vou sacrificar esse cordeiro. O Senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não vou sacrificar esse cordeiro, pai, porque meu cordeiro, ele já foi sacrificado, crucificado há 620 anos antes do islamismo. E meu cordeiro e seu cordeiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré, eu lembro dessa cena como foi ontem. Meu pai, um homem diabético, caiu imediatamente. E minha mãe, ela começou a gritar e chorar, dizendo: filho, o que você está falando? Meus irmãos ficaram na paredes, paralisados, não entenderam absolutamente nada. E foi minha primeira saída de Marrocos. Mas se seu pai te abandona, seu mãe te abandona, seu marido te abandona,
Seu mulher te abandona, seu Pai Celestial nunca vai te abandonar. Há 5 anos eu não vejo o rosto do minha mãe por causa do Evangelho. Há 5 anos não posso olhar nos olhos do meu pai por causa do Evangelho. Proibido pesar em Marrocos. Proibido pesar em vários países. Por único pecado que eu cometi. Porque eu declarei que é o Cordeiro do Deus Salvador da minha vida. Meus irmãos, eu perdi muita coisa por causa do Evangelho. Eu estou perdendo muita coisa até hoje. E talvez você está perguntando essa noite: será que isso que nós merecemos? Servimos Deus, deixamos nossos países. E isso que nós merecemos. E não existe uma resposta mais fantástica que a Bíblia, que a graça do Deus te basta. Problemas na igreja, Jesus, dono da igreja, a graça do Deus te basta. Problemas no trabalho, Jesus Cristo é dono do seu trabalho, a graça do Deus te basta. Problemas no seu casamento, Jesus Cristo, Ele é dono do seu casamento, a graça do Deus te basta. Eu perdi tudo por causa do Evangelho e ganhei tudo por causa do Evangelho. Eu pensava que eu sou membro da família real, mas agora eu sou membro da família real verdadeira. E nas minhas veias e nas suas veias anda sangue mais valioso do mundo, que foi derramado na cruz. Feche seus olhos e vamos orar. Feche seus olhos. Eu não sei como você entrou essa noite. E você também não sabe como eu entrei essa noite. Mas uma certeza absoluta que eu tenho, que o Espírito Santo de Deus está aqui. E quer restaurar sua vida, e quer salvar sua vida. Nós fazemos uma pergunta no começo do tempo, imaginamos que Jesus está aqui. O que você pediria para Ele? Eu pediria muita coisa para o Senhor. Talvez eu reclamo dizendo: Senhor, apenas uma coisa. O Senhor é bondoso demais, eu quero pedir muita coisa. Mas essa mesma pergunta foi feita há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, uma cena bíblica fantástica nos conta a história do Senhor Jesus ao entrar numa cidade chamada Cafarnaum. Ao Senhor Jesus entra nessa cidade, Ele entra numa casa, e uma grande multidão ouviu
que filho do Davi, que cura, que ressuscita, que restaura, está numa casa na Cafarnaum. E aí muita gente estava lá apenas para assistir show do Senhor Jesus. Mas no outro lado da cidade do Cafarnaum, a Bíblia nos conta que 4 homens estavam correndo contratempo. Há 4 homens correndo naquele poeira do Oriente Médio, preocupados com salvação de um amigo paralítico, dizendo para ele: nós vamos te levar até Jesus. Há 4 homens preocupados com salvação de um amigo, dizendo: nós vamos te levar até Jesus. Imagina esse paralítico dizendo: mas não tem como, eu não consigo andar, sou paralítico. Mas aqueles homens, eles dizem: nós vamos fazer um jeito. A Bíblia nos conta que eles são 4. Colocaram aquele paralítico numa manta, e cada um segurando de um lado, correndo, contratempo. E ao chegar na casa onde o Cordeiro de Deus estava, diz o texto que estava todo lotado. A porta estava fechada, a janela estava fechada. E humanamente falando, meus irmãos, não tem jeito. Humanamente falando, não tem jeito para restaurar. Não tem jeito. E que não tem jeito, não tem jeito. Mas esses homens fazem um jeito. Eles vão para a porta, e a porta está lotada. Eles vão para a janela, e a janela também está lotada. Então eles sobem o teto dessa casa. Eles abrem aquele teto. Eles são 4, o texto não fala, mas eu imagino 2 lá em cima do teto e 2 embaixo, segurando aquele paralítico com cordas e dizendo: não, venha um pouco para cá, não, venha um pouco para cá, cuidado, não vai cair. E aí eles pegam aquele paralítico, e aí o teto daquele casa começa a se abrir, e de repente aquele paralítico desce, e desce, e desce, justamente aonde o Cordeiro de Deus estava sentado. E aí o Evangelho do Marcos diz assim: vindo-lhes a fé, vindo-lhes a fé, diz o Senhor Jesus ao paralítico: filho, que fé é esta que tocou o coração do Senhor dos Senhores? Que fé é esta que mexeu no coração do Senhor dos Senhores? Esse paralítico que não tem nome, Jesus chama ele do filho, chama ele por perto. Ele diz para ele: filho, sabendo que ele é paralítico. Ele olha não no rosto dele, mas no coração dele, a necessidade dele. E todo mundo estava esperando o show,
de Jesus, para que Jesus disse para ele: levanta e anda. Mas Jesus olha para ele e diz para ele: filho, seus pecados foram perdoados. O maior milagre que Deus fez nas nossas vidas, que Ele perdoou nossos pecados. Há muitos paralíticos aqui. Eles têm um câncer que a medicina não pode tratar, chamado câncer do alma, e que só Jesus pode curá-lo. Jesus hoje está chamando você: filho, eu queria perdoar seus pecados. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Talvez você conheça Jesus, mas talvez você não tenha intimidade com Jesus. Talvez você conheça Jesus, mas você ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você está andando com Jesus, mas você está passando por um tempo difícil. Um tempo difícil que você talvez está falando: Deus, será que o Senhor está dormindo? Eu hoje quero te convidar. Vem aqui na frente, eu gostaria de orar por sua vida. Senhor Jesus está chamando você hoje do Filho, dizendo: filho, seus pecados foram perdoados. Alguém aqui quer o perdão do Senhor? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores que perdoa seus pecados, o Cordeiro de Deus que renovar sua vida com Ele. Talvez você conheça a Bíblia, mas talvez você está passando por uma crise igual eu. Vem aqui na frente, eu gostaria de orar por sua vida. Jesus está chamando você hoje. Jesus está tocando a sua porta hoje. Jesus quer salvar a sua vida hoje. Jesus quer renovar os votos hoje contigo. Você não pode ter vergonha, porque Ele não teve vergonha quando Ele foi na cruz. Tira seu orgulho, tira sua vergonha, tira sua religiosidade, entrega sua vida diante do Cordeiro. Vem aqui na frente. Gostaria de orar por sua vida. Venha a mim, a todos os cansados e supercarregados, que Deus quer carregar seus pecados, que Deus quer salvar a sua vida. Entre nós muitos irmãos que conhecem Jesus, mas talvez a fé está esfriando cada dia mais. Talvez com vida agitada do dia a dia, você não está dando conta, mas você quer renovar seus votos com o Senhor. Vem aqui na frente também. Eu gostaria de orar por sua vida. Talvez você é comprometido com a igreja, talvez você é membro de uma igreja,
Talvez você é um obreiro, mas uma coisa está mexendo no seu coração. Uma coisa está tirando seus dias do sono. Uma coisa está magoando o seu coração. Eu também quero orar por minha vida e oro para a sua vida. Vem aqui à frente. Louvado seja Deus. Amém. Talvez você está passando por uma situação que só Jesus sabe. Talvez você está sofrendo algo que só o Senhor sabe. Eu quero orar por sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Coloque a sua mão aqui à frente e vamos orar para a vida dos irmãos. Senhor dos senhores e Rei dos reis, e Leão do tribo de Judá, o Cordeiro do Deus que foi crucificado na cruz por nossos pecados. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Pai, confessamos aqui que nós somos pecadores. Confessamos aqui que nós precisamos da Tua graça. Confessamos aqui que nós somos miseráveis. Tem misericórdia de nós. Pai, aí eu junto com meus irmãos que estão aqui à frente, queremos mais intimidade com o Senhor. Queremos aquele primeiro amor que nós tivemos pelo Senhor. Aquele paixão, aquele fervor que nós tivemos com o Senhor. A Bíblia diz que a festa no céu, quando alguém se rende ao Senhor. Estamos aqui, Pai, rendidos a Teu nome. Estamos aqui, Pai, ajoelhados diante do Teu trono. Tem misericórdia de nós, ó Filho de Davi. Restaura-nos. Pai, supre todas as necessidades. Cura nosso coração, cura nossa alma. Cura nossas vidas. Nos dá uma vida mais íntima contigo, Senhor. Confessemos que viver por Senhor é difícil demais. Mas queremos que o Senhor nos ajude para viver uma eternidade junto com o Senhor. Pai, em nome do Pai e Filho e Espírito Santo, abençoa esse povo hoje e para sempre.